Você quer aprender a ter empatia de verdade? Aprenda lições com Jó. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever nesse canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Sempre é bom a gente falar de empatia, pois é algo que nós precisamos exercitar o tempo todo, todos os dias. Sabe aqueles momentos em que você não sabe o que falar, o que dizer para consolar uma pessoa? Nesses momentos, não diga nada, pois ficar calado é muito melhor do que falar bobagens que vão fazer com que a pessoa se sinta pior. Ou seja, quem de nós não falou alguma bobagem quando a gente deveria ter ficado calado? Nem sempre as palavras irão ajudar e muitas vezes só vão piorar as coisas. Eu mesma, certa vez, ouvi uma amiga que estava se lamentando do trabalho dela e eu disse: por que você não larga o teu trabalho? Tu é tão inteligente, você pode encontrar algo melhor. Ela ficou furiosa comigo e disse: eu amo o meu trabalho. E ela ainda ficou com raiva de mim e ficou sem falar comigo por um longo tempo. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado quando a gente abre a nossa boca para dar um conselho. Quantas vezes a gente dá sermões quando a pessoa só quer desabafar? Por isso a gente precisa se policiar todos os dias. Eu encontrei na Bíblia, em Jó, uma das maiores lições de empatia ou de falta de empatia que eu já vi até hoje. Eu aprendi a amar a Deus ainda mais. Eu aprendi a amar a Jó e o relacionamento de Deus com ele depois que eu li essa passagem na Bíblia. Eu vou resumir aqui a história que eu já ouvi várias vezes e eu já li várias vezes e cada vez eu fico mais encantada. Na Bíblia, o livro de Jó é um dos maiores, ele tem 42 capítulos, mas é maravilhoso. A primeira vez que eu vi o áudio, achei muito triste, porque Jó entrou em sofrimento profundo. Ele ficou muito depressivo e parecia que a história não teria um final feliz. Jó vivia na cidade de Uz, era um homem íntegro e justo. Ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele era o homem mais rico do Oriente. Na Bíblia diz assim: quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los e, na manhã do dia seguinte, oferecia um holocausto por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus nos seus corações. Assim Jó fazia cada vez. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então o Senhor disse a Satanás: já reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás disse que se Deus tirasse tudo dele, ele certamente iria amaldiçoá-lo. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Jó perdeu tudo. Os bois, os jumentos, os camelos foram roubados, seus empregados foram mortos à espada, um fogo desceu do céu e queimou todas as suas ovelhas e seus empregados. Os filhos morreram todos juntos, quando um vento forte fez desabar a casa onde eles estavam reunidos num banquete. Ao saber disso tudo, Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Então ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Disse então Satanás ao Senhor: Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu escravo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você
me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás então afligiu Jó com terríveis feridas do pé à cabeça. E Deus só pediu para que poupasse a vida de Jó. Mesmo assim, Jó continuou íntegro a Deus e ele começou a receber conselhos vãs. Ou seja, a sua mulher e os seus amigos tentavam dar conselhos, tentando fazer com que Jó se sentisse culpado e por Deus tê-lo castigado. Só que Jó era íntegro, não havia nada para ser acusado. Ou seja, os amigos tentavam ajudar, mas as palavras só faziam com que ele se sentisse pior, porque ele sempre fez tudo direito na sua vida, sempre foi bom com a família, com os empregados, com cada pessoa que precisasse dele ou que batesse a sua porta. Até a mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. 3 amigos de Jó foram visitar ele. E 7 noites e 7 dias eles ficaram sentados ao lado de Jó sem falar nada, porque Jó também se mantinha calado. Depois disso, Jó começou a se lamentar, abriu a sua boca e em nenhum momento ele amaldiçoou Deus, porque ele sabia que não tinha feito nada errado para receber aquele castigo. No entanto, os amigos dele achavam que ele tinha que se arrepender, que deveria ter alguma coisa que ele tivesse feito de errado para que Deus assim o castigasse. Depois Deus repreendeu os amigos de Jó dizendo: estou indignado com você e com seus amigos. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Depois disso, Deus restaurou a prosperidade de Jó, muito mais do que ele tinha. E também Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E depois disso ele viveu 140 anos. Viu seus filhos e todos os seus descendentes até a 4ª geração. E morreu Jó em idade avançada. A lição que nós podemos tirar de Jó, que algumas coisas que acontecem com a gente não é porque a gente fez algo errado. E muitas vezes a gente procura ver o que a gente fez de errado, ou outras pessoas ficam julgando, dizendo: o que você fez de errado para que isso acontecesse? Se arrependa, porque Deus está te castigando. Por isso a gente precisa parar de querer julgar e achar justificativa para o sofrimento do outro. Nem sempre somos culpados por aquilo que nos acontece. Nem sempre é nossa imprudência ou maldade. Em momentos em que a gente tenta ajudar uma pessoa que está sofrendo, às vezes é melhor estar ao lado e não falar nada, ficar ao lado dela, orando em silêncio, pedindo para Deus nos conduzir, se for preciso, a gente falar e não despejar a nossa ansiedade para ter que dizer alguma coisa. E quando acharmos que os nossos problemas são grandes demais, a gente encontra em Jó um exemplo de superação, fé, confiança, persistência e fidelidade em Deus e muita empatia. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e compartilha com outras pessoas, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.